Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Sintam-se acolhidos. É tão bom ver a casa cheia, os rostos conhecidos, sempre os que chegaram pela primeira vez hoje. Acho que não tem ninguém, acho que todos já sempre vêm aqui. Então, sintam-se bem-vindos. E sintam-se também bem-vindos aqueles irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. E aqueles irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney faz os ajustes necessários e posta no nosso canal. E novamente convidando a todos a se inscreverem, é importante para que a gente possa divulgar cada vez mais a doutrina espírita. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de Jesus, a casa do Consolador Prometido. Então, para nós iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Amor e reencarnação. Através da reencarnação é que a lei de amor se cumpre para todas as criaturas. Em vão alimentarás ódio e animosidade contra quem quer que seja. Em teus braços receberás, na condição de filhos ou netos, aqueles aos quais prejudicaste. Quanto terás por genitores ou avós os que te foram causa de sofrimento em pregressas existências. Dividirás o tálamo conjugal com o jovem ou a jovem que outrora desencaminhaste. Oscularás com ternura a face de teus mais ferrenhos adversários, quanto serás osculado afetuosamente por eles. Apagar-te-ás para que brilhem, por teu esforço e sacrifício, os que relegastes à obscuridade. E somente te sentirás plenamente redimido quando, por fim, diante da paternidade divina, a todos tratarem como teus irmãos. Com essa bela mensagem, eu convido os irmãos a elevar o pensamento para o nosso Pai amado, Deus, de infinita amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. A espiritualidade amiga, aos nossos mentores, enfim, todos os nossos amigos que estão conosco essa noite. E vamos agradecer a eles por estarmos aqui, recebendo essas energias, esses eflúvios, esse amparo divino. E vamos pedir que tudo isso que aqui estamos recebendo se espalhe para todos os nossos irmãos necessitados das suas dores físicas, morais, nossos irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nas ruas, enfim, que todos recebam as luzes de Deus. Pedimos também, agradecemos também a presença do nosso querido irmão Fernando hoje, que se recuperou, está aqui na casa. É uma alegria para todos nós ver o nosso irmão recuperado e de volta às atividades da casa. E vamos pedir também o amparo necessário para a nossa querida irmã Tereca, para que ela possa expor tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para a nossa querida irmã Tereca. Tereca, que é uma trabalhadora divulgadora do Espiritismo em Santa Maria, no estado, trabalha na UME, trabalha na Fergs, o seu posto do livro é famoso. Então, a Tereca, e eu gostaria de externar aqui meus agradecimentos a ela, porque quando eu comecei na doutrina espírita, ela foi uma das minhas professoras no CIED, ela, Marco, o Alexandre. Então, sempre muito agradecido. Meus primeiros trabalhos foi sob a orientação da Tereca. Então, ela, o seu José. Então, meu muito obrigado e seja bem-vinda, Tereca. Eu é que agradeço muito. E olha, nós só cedemos o Marcelo porque era para vir para cá, senão a gente não tinha cedido. Boa noite a todos. É sempre aquela alegria renovada comparecer nessa casa, rever os rostos amigos, outros que estamos conhecendo, estamos vendo pela primeira vez, conhecendo. E, como disse o Marcelo, a gente procura sempre divulgar a doutrina espírita. Divulgar primeiro, depois difundir, né? Porque divulgar, eu divulgo, eu digo, esse aqui é o evangelho, sim, e daí? Mas o que tem aqui dentro?
o que toca em mim, o que pode tocar em você. Isso é difusão, na hora que começa a fazer a diferença. E nós não podemos vir aqui fazer uma exposição sem citar as obras nas quais nós nos baseamos para fazer essa palestra. E eu esqueci de cumprimentar os telespectadores, né? A gente não está muito acostumada. Então, muito bom estar tê-los nos assistindo. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, como está ali na tela, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas os itens 25 e 26, que trata exatamente o seu título, necessidade da encarnação. Para desenvolver esse tema, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, depois a gente cita da onde nós tiramos, e ao Novo Testamento, né? A gente vai recorrer. E ao Velho Testamento também, mas eu não trouxe aqui, tá? A Gênese a gente se refere. Muito bem. Você vai tocar para mim? Tá. Pode tocar. Uhum. André Luiz, no livro Nosso Lar, no prefácio do livro Nosso Lar, ele nos traz uma mensagem muito bonita, muito significativa, que tem tudo a ver com a mensagem que o Marcelo leu no início. E diz assim: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz, por Chico Xavier, no Nosso Lar. Mas ele continua nessa mensagem. O prefácio não é só... Eu peguei só um texto ali. E ele diz que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados em etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Depois ele continua, e aí eu vou lá no fim do texto. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E aí ele repete: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E faz a pergunta: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? O que André Luiz está nos falando? O que André Luiz está nos falando é o que Kardec nos deixou: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa frase está no cemitério, no túmulo de Kardec, no cemitério Père-Lachaise, em Paris, no frontispício do túmulo, cuja cópia... Claro que ele está pequenininho ali, talvez não dê para ver muito, mas é só entrar na internet e botar ali túmulo de Kardec, que ele vai aparecer, é belíssimo. E aí, então é isso que André Luiz está nos falando, de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E esse assunto não é novo, não é propriedade da doutrina espírita. Os espíritas e a doutrina espírita assumem como uma lei imutável, mas não foi
Kardec quem inventou a reencarnação. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, na profecia de Isaías, quando ele diz: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Isso antes de Cristo. Nos escritos de Jó, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Lá no Antigo Testamento está falando de reencarnação, está falando de retorno. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar numa fala de Jesus com Pedro, Tiago e João, com três dos seus apóstolos, quando eles estavam questionando sobre a vinda de Elias. Elias é um antigo profeta, né? Aí ele disse, mas lá no capítulo 17, de 10 a 13, quando eles comentam isso, quem quiser conferir, está aqui no Novo Testamento, né? Está citado aqui, eles dizem: mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Depois continua, e fizeram o que fizeram. Jesus estava falando de João Batista, que era a reencarnação. João Batista era conterrâneo de Jesus, primo de Jesus, e era o antigo profeta Elias reencarnado. E eles, inclusive, João Batista foi sacrificado, né? Então, daí ele continua. E eles não o conheceram e ainda massacraram o nosso João Batista, né? Também no Novo Testamento, no mesmo Evangelho de Mateus, nós, no diálogo, em conversa, né, sobre João Batista, no capítulo 11, Jesus disse: ele mesmo é o Elias que havia de vir. Então, falando da reencarnação. E no famoso encontro de Jesus com Nicodemos, Nicodemos era como é que a gente chama? Um maioral, um doutor do templo, da lei, né, da época. Ele tinha muita curiosidade. Aí ele marcou um encontro com Jesus à noite. Tem até um filme na internet, a gente vê um filme do encontro deles, num local, né, e meio escuro e tal, porque ele não gostaria de ser visto pelos seus conterrâneos, né? E ele questionou como é que pode um homem, né, depois de morto, retornar ao ventre de sua mãe. E aí Jesus lhe diz: mas como? Você não é doutor da lei e não sabe dessas coisas? Né? Aí, mas Jesus explicou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é exatamente o capítulo que nós estamos comentando. Esse capítulo 4 do Evangelho o título ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E são vários itens desse capítulo que fala da ressurreição e reencarnação. Da reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E lá nas instruções dos espíritos temos os limites da encarnação e o último item, necessidade da encarnação, que compreende os itens 25 e 26, que é o que nós estamos abordando. Então, meus irmãos, encarnação ou reencarnação é o mesmo sentido. Encarnação quando está encarnando pela primeira vez aqui no planeta. E reencarnando quando já voltou, né? Quando está voltando. Mas é o mesmo sentido. E esse tema, como dissemos, não é novo, não é atual, ele é muito antigo, mas atual pelo seu contexto, pelo seu significado, pela sua importância, pela necessidade de todos conhecermos, né? E talvez seja um dos temas mais empolgantes da doutrina espírita. Porque o conteúdo, eu citei o Antigo Testamento, o Novo Testamento,
E agora o Evangelho. Mas nós vamos encontrar esse tema só aqui no Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar no capítulo 4, no capítulo 5, vamos encontrar no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, no que é o Espiritismo, em A Gênese, no capítulo 11, Encarnação dos Espíritos, Reencarnações, temas da vida e da morte, de Manuel Filomeno de Miranda, também no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, por Francisco Cândido Xavier, em Roteiro, o livro de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, por Pensamento de Emmanuel, também pelo Chico. E, além do mais, mas isso aí é só para citar alguns, porque nós vamos encontrar esse tema em muita obra. Por isso, a gente falou da importância da divulgação, que é o que eu estou fazendo agora aqui, e da difusão, que é começar a vivenciar esse conteúdo, que é o que a gente luta para fazer, né, Ney, né, Marcelo? Vivenciar. Não adianta eu vir aqui pregar a reencarnação e sair atropelando ali fora como se não existisse outras vidas, né? Não estivéssemos preparando para uma vida futura, para retornarmos a esse planeta ou reencarnarmos em outros. Então, e na questão 222 de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo 5, todo esse capítulo 5, na parte segunda, que trata do mundo espiritual, considerações sobre a pluralidade das existências. É um texto belíssimo da lavra, da escrita de Allan Kardec, naturalmente que inspirado, são 10, 12 páginas, dependendo da edição, do tamanho da letra, escrita por Kardec. Isso aqui não foi ditado pelos espíritos, né? Nós vamos encontrar esse tema muito, muito importante, com bastante conteúdo, com bastante informação, com bastante, para nós, bastante análise, né? Então, agora sim, nós vamos responder, porque o item 25 de O Evangelho, nesse capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele é bem curtinho, é meia página só. Agora nós vamos chegar nele, vamos ver o que São Luís nos responde quando Kardec pergunta aos espíritos: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela, ou estão sujeitos a sofrê-la? Né? Como eu não estou com o computador aqui na frente, ainda bem que eu trouxe meus folhinhas, que aí eu consigo acompanhar, porque aqui eu não consigo ler. Então, somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, e São Luís responde de uma forma bem objetiva. O espírito São Luís, né? Ele diz: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E é isso que nós estamos aqui fazendo, aqui na Casa Espírita, lá no nosso trabalho, lá no nosso lar, ali na rua, desenvolvendo a nossa capacidade, os talentos que recebemos, a nossa inteligência, né? E depois ele continua dizendo que, sendo Deus soberanamente justo, tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. E continua, não vou ler todo, porque nós temos mais conteúdo. Depois a gente vai voltar esse assunto aí, né? O que São Luís está nos falando é do objetivo da encarnação.
E qual é o objetivo, Marcelo? Qual é o primeiro objetivo da encarnação? Simples e direto. Chegar à perfeição, né? Que está em O Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 2, na questão 132. Né? Está chegar à perfeição. É essa a resposta, curtinha e simples. Mas para chegar à perfeição, né, existem duas formas. Uma que é por missão ou por expiação, né, que a gente vai ver em seguida. Mas, para fazer isso, põe o espírito em condições de suportar a prova, a parte que lhe toca na obra da criação. E nós não estamos aqui só para nós progredirmos individualmente. Nós estamos aqui para nos ajudarmos a progredir, né? A colaborar com toda a sociedade, no meio onde nós estamos. Mas como eu vou fazer isso? Ora, no momento em que nós mudamos pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, palavras, nós estamos influenciando do outro lado do planeta. Mas como assim? Nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, eu sou responsável pela guerra que está acontecendo lá em Israel, lá na Rússia, lá na Ucrânia? Sim. Mas como eu não estou lá dando tiro? Mas sou. O que eu estou fazendo para contribuir favoravelmente? Estou orando, estou emitindo pensamento positivo, pedindo a Deus que oriente essas cabecinhas que estão fazendo guerra para que revejam atitudes, posturas, principalmente orando por aquelas milhares de criaturas que estão morrendo de fome, que estão numa miséria total em vista da guerra. Quem não vê na televisão, eu fico toda arrepiada, aquelas cenas, as pessoas tomando um caldo, uma água colorida ali. Aquilo não é alimento. Hoje eu vi 2 pessoas morreram no mar, foram pegar alimento que o avião jogou e morreram afogados. Então, isso é muito triste. Eu não posso ajudar, não posso dar um prato de comida, não. Mas eu posso orar, eu posso pensar, eu posso influenciar o grupo em que eu atuo, porque eles estão cumprindo a parte deles na reencarnação. E eu estou cumprindo a minha, eu também estou fazendo a minha parte, eu sou responsável também por tudo que acontece no planeta. A gente normalmente fica muito ao redor aqui, no nosso pequeno núcleo, né? Mas a gente tem que ir expandindo esse pensamento. E assim nós vamos entender o objetivo da encarnação, que é chegar à perfeição, né? E para chegar à perfeição, nós passamos ainda por ali que a gente já tinha falado, a reencarnação como expiação por aquelas faltas, aqueles fatos que já aconteceram comigo e que eu fui a responsável e que agora eu estou expiando na atual encarnação, ou por missão. Agora, pode ter certeza que a absoluta maioria aqui, e eu estou incluída, nós não estamos aqui em missão. Missão é só para os espíritos mais aperfeiçoados. Nós estamos aqui expiando, temos as nossas provas e temos as nossas pequenas missões, as nossas missõezinhas, né? E quais são as nossas missõezinhas? Junto ao companheiro, junto aos filhos, junto ao meio, no centro espírita em que eu atuo. Isso aí são missões pequenininhas. Ninguém aqui é um Chico, uma Madre Teresa, né? Uma Madre Teresa, a Irmã Dulce, que esses vieram em missão, com certeza. E tem muitos outros, né? Inclusive encarnados aí, atuando em missão, né? Então, aí, depois que eu vi isso, então aí se pergunta, né? A importância, né? E a necessidade da encarnação. E nós vamos buscar mais um argumento lá na Gênese. Na Gênese,
necessidade de encarnação. Então, por que renascemos? Nós, ainda imperfeitos, estamos sujeitos à expiação. Colhemos hoje o que plantamos ontem e em outras vidas. E colheremos amanhã o que estivermos plantando hoje. E esse amanhã não é depois que a gente morrer. Não, é amanhã mesmo. Ontem, segunda-feira, nós estávamos estudando no grupo de estudo da casa, e aí a companheira fez a pergunta sobre a vida futura. Né? O que entendia por vida futura que a gente tinha estudado no Evangelho? Eu fui e disse, a vida futura é agora, é o que eu estou vivendo. Mas como assim? Pela lição aqui é depois da morte, depois disso é a vida futura. Essa também é vida futura. Mas a vida futura nós construímos todos os dias. O que eu estou fazendo hoje para amanhã? Quinta-feira, eu ser melhor. Então, nós já estamos nessa vida futura, né? Porque nós somos o resultado, somos a vida futura de ontem e estamos preparando a próxima. Então, os espíritos, e a pergunta 133 de O Livro dos Espíritos, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? E a resposta é simples e objetiva. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns e sem penas e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito, e por outros aí infelizes, como a gente sabe que existe, né? E aí agora sim tem na Gênesis, eu me adiantei, ali era do Livro dos Espíritos. Em a Gênese, nós vamos encontrar, se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte de seu trabalho. Lá no capítulo da Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, a origem do bem e do mal, a fim de que o mérito dessa conquista lhe pertence. E se nós não admitimos que Deus é justo, nós não podemos pensar, admitir um Deus parcial, intolerante, injusto, severo, que permitiria a uns passarem toda uma encarnação aparentemente sem problemas maiores, né? Levando uma vida tranquila e tal, e outros tão sofredores, né? Então, aqui eu ando uns com bens, outros com castigos. Isso não seria Deus, porque na reencarnação, ou na encarnação, tem a justiça divina. E qual é a primeira premissa dessa justiça? É justamente essa. A pergunta é: todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas admitem que Deus é perfeito e possui todas as virtudes? Resposta: sim. Naturalmente que sim, né? Se Deus é justo, sim. E a reencarnação é lei universal, imutável. É aqui no planeta Terra, é lá no planeta Marte, é lá em todos os mundos. Também existe. Claro, pode ser diferente a constituição corporal, né? Naqueles mundos mais evoluídos, essa constituição corporal é menos grosseira, né? É menos sujeita a dores, a doença, mas todas é uma lei universal e, portanto, imutável. E então, se Deus é justo, ele é também o quê? Infinitamente sábio e bom, e não impõe sofrimentos inúteis. Não. Aí fica a pergunta: seria justo impor sofrimento a alguém sem que esse tenha merecido tal sofrimento? A resposta: não, não é. Tal ação contra o próprio conceito de justiça que nós vimos agora há pouco, se isso fosse verdade. Aí algumas pessoas dizem: mas o que eu falei, alguns têm sorte. A tereca é de sorte.
tem sorte. O Souza não tem, é azarado. E qual seria o critério que Deus usaria para nomear os sortudos e uns azarados? Não existiria critério se assim fosse. Não é a sorte o azar. Tudo é consequência daquilo que nós fizemos. Por isso, só a doutrina da reencarnação, e aí entra a premissa 3, né? A doutrina da reencarnação é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo. A vida, a nossa vivência, é um conceito mais justo, né? A justiça da encarnação, né? Porque se houvesse apenas uma vida, qual que seria o critério para alguém passar uma vida toda bem, materialmente falando, bem, não ter doença, não ter recursos, enfim. Então, isso é o que nós falamos antes, né? É a justiça. Então, a primeira premissa da reencarnação, que Deus é justo. A segunda, se ele é justo, ele é sábio e extremamente benevolente. E se é justo e extremamente benevolente, nos coloca a reencarnação como um critério, como uma oportunidade de evoluirmos, né? E aí, com isso, se a reencarnação, a doutrina é a única que oferece uma explicação lógica e um conceito mais justo, aí entra a quarta premissa, que Deus criou leis sábias e justas que regem a harmonia de todo o universo. Tá? Principalmente, tem 3 leis aqui, embutidas nesse conceito. Todas as leis divinas, né, são sábias e justas, mas 3 no caso da reencarnação ou da encarnação. A lei do progresso, a lei de evolução, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Né? Porque nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade total, absoluta. Deus não nos impõe nada. Porque senão nós seríamos simples marionetes, né? Estivéssemos já com um destino, com uma vida traçada, vai passar por isso, 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 isso. Não, tudo é consequência daquilo que a gente faz, né? Aí, mas e quando é que está a justiça? Morrer com a bala perdida? Onde está a justiça? Sair do trabalho, sair e ser atacado por bandidos e ser estrupado. Eu não consigo nem falar a palavra direito. Estuprado. Ou ser... Quando é que está a justiça? Nós não podemos julgar, mas o certo é que nada acontece por acaso. Uma causa, uma situação existe que vem colaborar com essa... tu não sabe como é que a pessoa, como é que era a vida, qual é que ela pensa, o que... Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado, vigiar e orar, né? Vigiar o pensamento, o sentimento, as palavras, as ações, as atitudes, porque, como diz aqui o Evangelho, no item 26, a vida é como um ano letivo. Cada ano letivo que o escolar passa na escola, ele vai passar de ano, vai ser reprovado. E a nossa vida é assim, né? É assim que acontece. E assim, de reencarnação em reencarnação, nós, até que venhamos atingir o grau de perfeição e pureza espiritual em que não precisaremos mais reencarnar na terra de provas e expiações. Mas, por enquanto, a gente vai continuar por alguns milênios aqui. Nós vamos continuar por alguns milênios. O que a gente tem que lutar e batalhar junto é a terra regenerada, né? Que já estamos chegando, mas ainda não está total. E assim nós vamos continuar a nossa evolução em planos mais elevados, conforme nos alertou André Luiz lá no início da nossa fala, lá no início dos nossos slides, né? E reforçando, o espírito foi criado todos nós, há não sei quantos milhões de anos atrás, simples e ignorantes, né?
mas com todo o potencial divino a ser desenvolvido. E para atingir essa perfeição divina, que foi o próprio Jesus que nos disse: vós sois deuses. Claro, uns deusinhos pequenininhos, né? Uns deusinhos, por enquanto. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha que responsabilidade Jesus nos deu, né? Então, sendo assim, a nossa caminhada, nós temos total liberdade. Como dissemos antes, nem Deus interfere. Deus o livre-arbítrio é nosso. Ninguém interfere. Nós é que nos castigamos pelas nossas ações. E a reencarnação é a oportunidade de reparação, como também a oportunidade de devolvermos à criação divina a nossa parte, devotarmos nossos esforços ao bem dos outros, apressando a nossa evolução espiritual. E para encerrar, então, eu acho muito bonita essa poesia, depois no final tem o crédito ali. Viajantes. Avança, viajante do tempo. Não são teus mais os passos vencidos, sequer os devaneios que perderam nos breus. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez, num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Sérgio Lopes, no livro Código do Monte e as Virtudes do Sermão da Montanha. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida, pela atenção, essas cabecinhas aí. E aos irmãos que estão na internet, muito obrigada pela acolhida também. Nós é que agradecemos, Tereca, por tu vir aqui. O Souza, né, teu fiel escudeiro, sempre pronto. Feliz que o Grêmio ganhou ontem, né? Está muito feliz. Muito obrigado, Tereca, por essa... Imagina, eu que agradeço. Por essa tua mensagem, de tão consoladora que sabemos que a encarnação é uma imposição de Deus, mas ela serve para que nós possamos nos melhorarmos e possamos contribuir agora em plano menor com os planos divinos de Deus e depois quando nos tornarmos espíritos puros em plano maior, sermos co-criadores em planos maiores, como os Cristos o são. Então, mas que possamos desde agora já sermos co-criadores em planos menores, na nossa família, no nosso trabalho, onde estivermos, como a Tereca falou. Então, muito obrigado pela tua mensagem. Eu tenho certeza que é importante para cada um de nós, na nossa evolução que cada um estamos vivendo nesse momento. E esse tema é empolgante, né? Estudar, falar dele. A gente não vai mais porque o tempo também não deixa. Mas senão a gente ia ficar até a meia-noite conversando. Então, eu gostaria de agradecer também a todos vocês que estiveram aqui, aquela casa lotada, a todos vocês que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook e todos que irão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador. Então, muito obrigado pela presença de todos. E gostaria de pedir para a Tereca, para encerrarmos hoje, se tu pudesse fazer a oração final. Claro, com certeza. Agradeço muito. Então, queridos, vamos continuar unidos em pensamento, em sentimento, unidos de coração, para, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando, refletindo, por esses breves instantes em que aqui estivemos, mas que têm um significado bastante grande para cada um de nós, encarnado e desencarnados, que aqui se encontra nesta casa hoje. Agradecer por todos os recursos que o Senhor nos proporciona, os nossos talentos, os nossos recursos físicos, materiais, intelectuais, morais e espirituais que já conseguimos desenvolver. E também pedir
Pedir, louvar, agradecer, pedir e louvar. Pedir por todos nós, por todos os irmãos que não têm as condições que nós temos e estão passando neste momento por grandes dificuldades, por grandes dores físicas, morais ou espirituais, em todas as situações, na miséria, na fome, na rua, nas situações de guerra, como refugiados, nas calamidades ou nas situações climáticas, de chuva, de seca, de frio, de terremoto, todas as situações climáticas, desastres naturais, os desmoronamentos, os acidentes. Então, são milhares de situações em que nossos irmãos estão envolvidos. E, graças a Deus, nós estamos aqui, bem, saudáveis, com oportunidades de continuarmos a nossa caminhada evolutiva, estudando e desenvolvendo e de cada um de nós em particular nesse instante. E aos irmãos encarnados e desencarnados que compartilharam conosco esses breves instantes, aqui presencialmente e através do Facebook. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Assim seja.